Antes das galáxias, antes dos planetas, antes da própria luz dominar o cosmos, o universo era escuro. Não existiam estrelas. Não existia brilho, não existia estrutura, apenas um oceano quase infinito de hidrogênio e hélio. Mas esse cenário não duraria para sempre. Tudo começou com o Big Bang. Há cerca de 13,8 bilhões de anos, o universo iniciou sua expansão. Nos primeiros minutos, formaram-se apenas os elementos mais simples: hidrogênio, hélio e pequenas quantidades de lítio. Nada além disso. O universo era simples, quimicamente primitivo, sem carbono, sem oxigênio, sem ferro, ou seja, sem os elementos necessários para formar planetas, atmosferas e vida. Após aproximadamente 380 mil anos, a luz finalmente pôde viajar livremente pelo espaço. O universo tornou-se transparente, mas mesmo assim, ainda não existiam estrelas. Começava ali um período chamado de Era das Trevas Cósmica. Durante centenas de milhões de anos, o universo permaneceu mergulhado na escuridão. Pequenas variações de densidade no gás primordial começaram lentamente a crescer sob a força da gravidade. Regiões um pouco mais densas atraíam mais matéria. Quanto mais matéria acumulavam, maior ficava a força gravitacional. Era o início das primeiras estruturas. Essas nuvens começaram a colapsar, a pressão aumentava, a temperatura subia drasticamente, até que, em algum ponto crítico, o hidrogênio começou a se fundir. A fusão nuclear havia começado. Nasciam as primeiras estrelas do universo. Os astrônomos chamam essa geração de estrelas de população 3. Elas eram completamente diferentes das estrelas atuais. Hoje, estrelas como o nosso Sol possuem elementos pesados misturados em sua composição. Esses elementos ajudam a regular a formação e o tamanho das estrelas. Mas as estrelas de população 3 não tinham nada disso, e por causa disso, cresceram de maneira extrema. Modelos teóricos indicam que muitas dessas estrelas podiam ter entre 100 e 300 vezes a massa do Sol. E quanto mais massiva uma estrela, mais rápido ela vive. Essas estrelas queimavam combustível em um ritmo absurdo. Eram extremamente quentes, extremamente brilhantes e instáveis. Viviam apenas alguns milhões de anos. Comparado aos bilhões de anos de estrelas menores, isso é praticamente instantâneo. Mas foi na morte delas que aconteceu algo transformador. Quando o combustível nuclear acabou, o colapso gravitacional foi brutal. Algumas dessas estrelas explodiram como supernovas gigantescas. Outras podem ter sofrido explosões ainda mais raras e energéticas, liberando quantidades inimagináveis de energia. E dentro dessas explosões, algo novo surgiu. Pela primeira vez na história do universo, elementos pesados foram criados em larga escala. Carbono, oxigênio, magnésio, silício, ferro. Esses elementos foram espalhados pelo espaço, contaminando o gás primordial. Foi assim que o universo deixou de ser quimicamente simples. Esse processo é chamado de enriquecimento químico cósmico. Sem ele, não existiriam planetas rochosos, não existiria água líquida, não existiria biologia, não existiria você. Cada átomo de ferro no seu sangue foi forjado no interior de uma estrela. Cada átomo de cálcio nos seus ossos nasceu em uma explosão estelar. Nós somos resultado direto da morte das primeiras estrelas. Mas aqui surge um dos maiores mistérios da astronomia moderna. Por que nunca vimos uma estrela de população 3? A resposta provavelmente é simples. Elas eram massivas demais para sobreviver até hoje. Já morreram há bilhões de anos. O que os cientistas fazem, então, é procurar estrelas extremamente antigas que se formaram logo depois delas. Essas estrelas possuem quantidades absurdamente pequenas de elementos pesados. São quase puras. Elas funcionam como fósseis vivos do universo primitivo. Ao analisar a composição química dessas estrelas antigas, os astrônomos conseguem reconstruir como foram as primeiras explosões cósmicas. É como uma investigação forense em escala universal. E quanto mais avançam os telescópios, mais longe conseguimos olhar. Quando observamos galáxias extremamente distantes, estamos vendo o passado, porque a luz leva bilhões de anos para chegar até nós. Se uma galáxia está a 13 bilhões de anos-luz, nós a vemos como ela era há 13 bilhões de anos. Isso significa que observar o universo profundo é literalmente viajar no tempo. E é nessa fronteira que os cientistas procuram pistas da primeira geração de luz que encerrou a Era das Trevas Cósmica. Esse momento é conhecido como a reionização. Foi quando a radiação intensa das primeiras estrelas começou a ionizar o hidrogênio ao redor delas, tornando o universo transparente novamente e permitindo que a luz
se propagasse por grandes distâncias. Foi o momento em que o cosmos acendeu. Antes disso, o universo era silencioso e opaco. Depois disso, tornou-se estruturado e luminoso. Galáxias começaram a se formar. Buracos negros supermassivos começaram a surgir. A complexidade cósmica aumentou exponencialmente. Mas tudo começou com aquelas primeiras estrelas. Elas foram as pioneiras, as responsáveis por transformar um universo simples em um universo complexo. E talvez a parte mais impressionante dessa história seja o seguinte: quando você olha para o céu noturno, a maioria das estrelas que você vê já contém material reciclado de gerações anteriores. O cosmos funciona em ciclos: nascimento, vida, morte, renascimento. As primeiras estrelas iniciaram esse ciclo. Elas foram as primeiras fábricas de matéria complexa. Sem elas, o universo ainda seria apenas hidrogênio e hélio espalhados no vazio. A verdadeira história por trás das estrelas mais antigas do universo não é apenas sobre objetos distantes. É sobre origem, é sobre transformação, é sobre como o caos primordial se tornou ordem e sobre como a escuridão absoluta deu lugar à luz. De certa forma, o universo precisou morrer em sua forma mais simples, para que algo mais rico pudesse nascer. E hoje, bilhões de anos depois, nós somos a prova viva de que aquelas primeiras estrelas realmente existiram, porque o universo ainda carrega dentro de nós os átomos que elas criaram.